O elogio. Apocalipse capítulo 3, verso 4. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Evidentemente, a palavra nomes significa pessoas, como diz em Atos capítulo 1, verso 15, com referência àqueles que estavam no cenáculo, a multidão junta, na versão em inglês do Rei Tiago. Lê-se o número de nomes juntos, tradutor. Era de quase 120, mas para mim vai além de apenas significar pessoas. Ressalta essa verdade que é apresentada em cada era e que nos foi falada por nosso Senhor com grande ênfase. É esta: o sistema eclesiástico destas eras é constituído de duas vinhas, a verdadeira e a falsa. Deus, em seu propósito soberano, as colocou todas juntas, chamando-as de igreja. Veja nesta era como ele as tem repreendido, dizendo: a igreja que está, não igrejas que estão em Sardes, porém englobando-as juntamente, a igreja que está. Eu sei as tuas obras, tu estás morta, tuas obras estão incompletas. E então ele prossegue: tens esta igreja em Sardes, algumas pessoas em ti que estão corretas e não erradas como a maioria. Estas andam com vestidos limpos e são dignas de mim. Agora, estas pessoas que eram os verdadeiros santos de Deus andavam agradando ao Senhor em tudo. Suas vestes estavam limpas. Você sabe que naqueles dias as vestes arrastavam ao longo da estrada e pegavam sujeira e contaminação. Estes estavam vigiando como andava para que não fossem corrompidos pelo mundo. Eles estavam no Espírito e andavam no Espírito. Eles eram santos e irrepreensíveis diante dele. Desse modo, eles estavam cumprindo seu propósito, porque é esse que Efésios 1,4 diz que é o propósito de Deus para conosco, que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Agora, segundo este versículo, que mostra os eleitos de Deus serem alguns nomes, você pode ver claramente o que temos ensinado acerca desta era. Ela foi caótica, ela foi incompleta, ela estava dividida em dezenas de caminhos e Deus a repreendeu quase que na sua totalidade. Ela estava fraca e doentia e prestes a morrer. Não foi a era gloriosa que historiadores protestantes de mente carnal têm tentado torná-la. Um rápido olhar para aquela árvore e ver-se-ia que ela estava gangrenada e com peste, despojadas de folha e destituída de frutos, com exceção de alguns deformados e bichentos que rapidamente caíam no chão. Mas espere um momento. Olhe mais de perto. Lá no topo, à luz do sol, havia algumas primícias, alguns nomes, perfeitas nele porque nasceram dele, estavam cheias dele e andando com ele por sua palavra. Graças a Deus por aqueles poucos. E comigo andarão. É isso que Deus diz que concederá a eles por este andar correto. Essa é a parte de sua herança que ele reservou para eles, se estavam dispostos a andar com ele através das labutas e ciladas da vida e ser uma honra para ele. Ele ia recompensá-los. Ele não esquece do nosso trabalho de amor. Deus sempre nos recompensará por nossos esforços em agradá-lo. Sim, eles andaram através do mundo e não participaram dele. Eles não deixaram que os sistemas mundiais os vencessem.
quando os nomes ilustres daquela era renderam-se à lisonja do Estado e escolheram a mentalidade política em vez da mentalidade espiritual e continuaram seu caminho de volta ao mundo. Estes poucos defenderam a palavra de Deus e assim honraram o Senhor. Agora, em retribuição, ele os honraria, porque eles andarão com ele de branco. Eles se identificaram com ele na terra e agora ele se identificaria com eles na Nova Jerusalém. E quão maravilhosa será essa identificação! Faz-me regozijar e todavia me faz chorar pensar em sua complacência, porque você notará que ele não está vestido de outra cor diferente dos santos, como os líderes terrenos o fariam. Não, eles são como ele. Ele é como eles. Eles são como ele, assim como João disse, porque assim como é, o veio. Porquanto são dignas disso. Você se dá conta de quem está dizendo isto? É Jesus, o digno. Ele próprio. Este é o único que é considerado digno de tomar o livro da mão que está sentado sobre o trono. E agora este digno está dizendo aos seus santos: vocês são dignos. Aqui está este, o único qualificado para julgar. E na verdade todo juízo está entregue a ele. E ele diz: vocês são dignos. Estas palavras são tão impressionantes quanto as palavras em Romanos capítulo 8, parte do verso 33. Deus diz que sou justo. Tradução de White. Ali na branca luz da justiça de Deus, ouça a doce voz de Jesus enquanto ele diz: estes são meus, eles são justos, eles são dignos, eles comigo andarão de branco. Promessa ao vencedor. Apocalipse capítulo 3, verso 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O que vencer será vestido de vestes brancas. Isto realmente é uma repetição do versículo 4. Onde é feito referência aos poucos que não contaminaram seus vestidos. Tínhamos um ditado anos atrás que sem dúvida foi tirado deste versículo. Era: mantenha limpa a orla de tuas vestes. Isto significava: não se envolva em coisas questionáveis. Outros se envolverão e você poderia ser tentado a se envolver, ou até mesmo alguém poderia tentar envolvê-lo. Porém, fique livre de tudo isto, dirigindo-se para longe disto. Agora, Deus vai recompensar os que seguiram este aviso. Eles vão ser vestidos de branco, assim como ele está vestido de branco. Pedro, Tiago e João o viram no Monte da Transfiguração, e suas roupas se tornaram tão brancas quanto a luz. É assim que os santos vão estar vestidos. Suas vestes resplandecerão extremamente brancas. Você sabe que estamos vivendo no tempo do fim. É nesta era que as igrejas vão se ajuntar. E como elas agora mesmo estão controlando a política mundial, em breve controlarão as finanças do mundo. Então, se você não pertencer à Organização Mundial de Igrejas, você não poderá comprar ou vender. Você perderá tudo. Os que permanecem fiéis a Deus e mantêm suas vestes limpas da contaminação deste sistema mundial, de ordens eclesiásticas, serão fisicamente despojados. Ser-lhes-á apresentado uma grande tentação para ceder. Pregadores cederão com o pretexto de que servirão a Deus
dentro da estrutura do sistema anticristão da besta. Eles cederão às bajulações e lisonjas da hierarquia, e o povo seguirá estes falsos pastores bem para dentro do matadouro. Porém, no julgamento, todos eles se acharão nus. Não lhes serão dadas aquelas vestes brancas, tampouco andarão com ele. Você não pode andar com as vestes manchadas do mundo, de mãos dadas com o diabo aqui, e depois esperar estar com Deus. É tempo de acordar e ouvir a voz de Deus clamando: sai dela, religião organizada, meu povo, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Amém. Deus está falando. Evite as religiões deste mundo assim como você evita a praga. Deixe de andar com o mundo e branqueie suas vestes através do arrependimento e do sangue do Cordeiro. Mas faça-o agora, porque amanhã pode ser tarde demais. O que vencer, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Uma vez mais chegamos a uma porção da palavra extremamente difícil. Este versículo, considerado superficialmente, será usado tanto pelos arminianos como pelos calvinistas para convir a seus propósitos. Os arminianos declararão que este versículo seguramente anula João capítulo 6, do verso 37 ao 44. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Os arminianos consideram a vontade do Pai não um propósito soberano, mas meramente um desejo complacente, enquanto ele permanece atrás para ver o que todos os homens fazem com seus bons e graciosos dons, e até mesmo a vida eterna. Os calvinistas não veem assim. Eles veem neste versículo um forte consolo dado aos sofredores e sobrecarregados santos, não importando quão maus sejam os tempos, quão terrível a perseguição, porquanto o vencedor é aquele que crê que Jesus é o Cristo, que ele não terá seu nome removido daquele livro. Alguns também dizem que este livro da vida não é o livro da vida do Cordeiro. Mas, como sempre, quando alguém considera um versículo superficialmente, apresenta um entendimento superficial. A possibilidade de remoção de um nome dos registros de Deus merece mais do que um estudo fortuito, porque até agora a maioria dos estudantes meramente chegaram à conclusão que Deus coloca os nomes dos nascidos de novo no livro da vida do Cordeiro por ocasião do renascimento deles. E se por qualquer razão aquele nome tiver de ser removido, o espaço no registro simplesmente ficará em branco, como era antes que um nome fosse colocado lá. Isso é 100% oposto ao que a palavra realmente ensina. Já no início de nosso estudo,
Saiba-se que não há nenhuma escritura que ensina que Deus esteja presentemente compilando o registro de nomes. Tudo isto foi feito antes da fundação do mundo, como mostraremos dentro em pouco. Também não é uma questão de simplesmente nos envolvermos com dois grupos de pessoas, ambos os quais tiveram a oportunidade de receber vida eterna, donde um grupo a recebeu e teve seus nomes colocados no registro, enquanto os outros, que a recusaram, não tiveram seus nomes assim colocados. Nós realmente mostraremos pela Escritura que multidões, que nem mesmo nasceram de novo, entrarão na vida eterna. Tão estranho quanto isso possa soar, é certamente verdadeiro. Também mostraremos que há um grupo de pessoas cujos nomes, tendo sido colocados naquele registro antes da fundação do mundo, não podem, sob quaisquer circunstâncias, ter aqueles nomes removidos. Mas mostraremos também que o outro grupo, cujos nomes estavam naquele registro antes da fundação do mundo, terão seus nomes removidos. Para começar, não há nenhuma base para as alegações de que o livro da vida do Cordeiro não é o mesmo que o livro da vida. O livro da vida poderia ser chamado o livro da vida do Cordeiro, ou o livro da vida de Cristo, ou até mesmo teu livro e o livro dos viventes. Somente nomes estão escritas nele. Apocalipse capítulo 13, verso 8. E adoraram-na, a besta, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 17, verso 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Apocalipse capítulo 20, verso 12 ao 15. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Você pode ver que, embora haja outros livros mencionados, há sempre referência a um livro contendo nomes. Em Apocalipse, ele é chamado o livro da vida do Cordeiro, ou o livro da vida. Agora, onde se encontra este livro? Lucas 10, versículo 17 ao 24. E voltaram 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai,
nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. O livro da vida está indiscutivelmente localizado nos céus, e aparecerá no julgamento do grande trono branco. Nestes versículos, Jesus disse que seus nomes estavam escritos nos céus. Eles estavam escritos no livro da vida, porque é aí onde os nomes estão colocados. Jesus estava falando aos 70, versículo 17. Porém, estava também falando aos 12, versículo 23. Todos estes tinham se alegrado porque os demônios lhes eram sujeitos em nome de Jesus. A resposta de Cristo foi: Não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Livro da vida. Você notará que Judas era um dos que estavam expulsando demônios em nome de Jesus. Porém, sabemos que ele era um diabo, o filho da perdição. João capítulo 6, versículos 70 e 71. Respondeu-lhes Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. São João 17, verso 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. João capítulo 13, do verso 10, 11 e o verso 18. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura: O que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Ora, se a linguagem de algum modo significa alguma coisa, devemos admitir que Judas foi escolhido por Jesus. João 13, 18. Embora ele não estivesse limpo. João 13, 10 e 11. Judas também foi dado a Jesus pelo Pai. João 17, 12. Note-se aqui que a escolha e a doação é o exato paralelo como na ilustração de Moisés a Faraó, Jacó e Esaú. Porque, embora Esaú e Faraó foram ambos previamente conhecidos, foram predestinados para a ira, enquanto o fim de Moisés e Jacó foi a glorificação. 1 Pedro, capítulo 2, verso 8 e parte do verso 9. Mostra tanto os reprovados como os eleitos, para que aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita. Judas foi contado com os 12 e realmente teve parte com eles no ministério antes do Pentecostes. Atos capítulo 1, verso 16 e 17. Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. A parte que Judas obteve entre os 12 e depois perdeu, não foi inferior aos ministérios dos outros 11.
nem foi um ministério estranho e diabólico intrometido entre os ministérios dos outros. Atos capítulo 1, verso 25. Para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Judas, um diabo, perdeu um ministério do Espírito Santo dado por Deus. Matou-se e foi para seu próprio lugar. Seu nome estava mesmo no livro da vida, porém seu nome foi riscado. Agora, antes de prosseguirmos nesta reflexão a respeito de Judas, vamos voltar ao Velho Testamento e ver onde Deus fez a mesma coisa. Em Gênesis 35, verso 23 ao 26, os filhos de Jacó eram em número de 12, seus nomes eram como segue: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, José e Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Asser. Os descendentes destes 12 filhos tornaram-se as 12 tribos de Israel, com exceção de José, que não teve uma tribo designada pelo seu nome, porque na providência de Deus havia de ser 13 tribos, e aos 2 filhos de José foi concedida a honra de elevar as 12 para 13. Você sabe, é claro, que isto foi necessário, porquanto Levi foi separado a Deus para o sacerdócio. Assim, quando Israel deixou o Egito, e Deus lhe deu o tabernáculo no deserto, encontramos a tribo de Levi ministrando as 12 tribos, a saber, Rúben, Simeão, Isacar, Judá, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade, Asser, Efraim e Manassés. A ordem dos exércitos os nomeia assim em Números capítulo 10, do verso 11 ao 28. Não há menção de José ou Levi. Porém, quando olhamos em Apocalipse 7, 4 ao verso 8, onde diz que era 144.000 assinalados de todas as tribos de Israel. Elas são assim nomeadas: Judá, Rúben, Gade, Asser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Isacar, Zebulon, José, Benjamim. Estamos de volta às 12 tribos com Levi e José, nomeados entre elas, porém com Dan e Efraim faltando. Surge agora a pergunta: por que são omitidas essas 2 tribos? A resposta encontra-se em Deuteronômio, capítulo 29, do verso 16 ao 20. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações pelas quais passastes, e vistes as suas abominações e os seus ídolos, o pau e a pedra, a prata e o ouro que havia entre eles, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz que dê fel e absinto. E aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme ao bom parecer do meu coração, para acrescentar a sede e a bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas então fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre o tal homem, e toda maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. Aqui está a maldição pronunciada contra a idolatria ou fornicação espiritual. A tribo que se voltasse à idolatria teria seu nome apagado. E a história das 2 tribos, cujos nomes foram apagados por causa da idolatria, se encontra em 1 Reis, capítulo 12, do versículo 25 ao 30. E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim,
E habitou ali, e saiu dali e edificou a Penuel. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel, e colocou outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Oséias capítulo 4, verso 17. Efraim está entregue aos ídolos. Deixa-o. Note particularmente que o castigo devido à idolatria era que o nome daquela tribo seria apagado de debaixo do céu. Deuteronômio 29, 20. Não diz que seria apagado no céu, mas debaixo do céu. E é exatamente assim porque agora Israel está de novo na Palestina, e em breve o Senhor selará 144.000 deles. Porém, desse número estarão faltando Dan e Efraim. Apocalipse capítulo 7, verso 4 ao 8. E ouvi o número dos assinalados, e era 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Isacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Note, Dan e Efraim faltando. Agora, juntamente com isto, veja Daniel capítulo 12, verso 1, que se refere a estes 144.000 sendo selados durante o 6º selo e o tempo da grande tribulação ou da angústia para Jacó. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Entretanto, após este período de tribulação, durante o milênio, como visto por Ezequiel 48, verso 1 ao 8, e o verso 22 e 29, vemos as tribos de volta uma vez mais na ordem divina. Porém, desde o tempo que Efraim e Dan entregaram-se aos ídolos, eles morreram, e aquelas tribos não são mais reconhecidas. Agora, eu compreendo que desde a destruição de Jerusalém, todos os registros de todas as tribos se perderam, de maneira que ninguém pode dizer com certeza de que tribo é. Porém, Deus sabe. Esse grande Deus que está trazendo Israel de volta à Palestina sabe exatamente de que tribo cada verdadeiro israelita é, e de todos os 144.000 agregados, Dan e Efraim estarão faltando. Aqui estão as tribos de Israel. Ezequiel, capítulo 48, versículo 1 ao 8 e 22 até o verso 29. E estes são os nomes das tribos desde a parte extrema do norte. Da banda do caminho de Etlon, vindo para Amate, Azar-Enon, no termo de Damasco, para o norte ao pé de Amate,
e terão a banda do Oriente e do Ocidente. Dan, uma porção. E junto ao termo de Dan, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Aser, uma porção. E junto ao termo de Aser, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Naftali, uma porção. E junto ao termo de Naftali, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Manassés, uma porção. E junto ao termo de Manassés, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Efraim, uma porção. E junto ao termo de Efraim, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Ruben, uma porção. E junto ao termo de Ruben, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Judá, uma porção. E junto ao termo de Judá, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, e etc., e desde a possessão dos levitas, e desde a possessão da cidade, no meio do que pertencer ao príncipe, entre o termo de Judá e o termo de Benjamim, será isto para o príncipe. E, quanto ao resto das tribos, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Benjamim, uma porção. E junto ao termo de Benjamim, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Simeão, uma porção. E junto ao termo de Simeão, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Isacar, uma porção. E junto ao termo de Isacar, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Zebulon, uma porção. E junto ao termo de Zebulon, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Gade, uma porção. E junto ao termo de Gade, ao sul da banda do sul, etc. Outra ilustração que poderíamos tomar é a história de Israel partindo do Egito para a terra de Canaã. O propósito de Deus naquela era foi trazer Israel para fora e conduzi-los para dentro, a fim de que pudesse servi-lo. Assim, quando deixaram o Egito, todos eles saíram sob o sangue do cordeiro sacrificial. Todos atravessaram as águas do batismo no Mar Vermelho. Todos desfrutaram dos grandes milagres, todos comeram do maná, todos beberam da rocha, e quanto às evidentes bênçãos e manifestações externas, todos eles participaram de maneira igual e idêntica. Porém, quando chegaram a Moabe, todos os que se juntaram à festa de Baal-Peor morreram. Suas carcaças caíram no deserto, porque foi ali que rejeitaram a palavra de Deus e se desviaram dela. Ora, é disto que Hebreus 6, verso 1 ao 9 fala, o qual foi ressaltado tão meticulosamente na era de Pérgamo. Você não pode concordar com apenas parte da palavra, você tem que aceitar toda a palavra. Há pessoas que parecem envolvidas nas coisas de Deus quase 100%. Elas são como Judas. Ninguém, senão Jesus, sabia exatamente que tipo de pessoa era Judas. Assim chegou o dia em que Judas fez exatamente o que Israel fez em Baal-Peor. Ele decidiu que queria juntar-se com as forças da falsa vinha, entrar na organização política financeira da religião anticristã e antipalavra. E assim o fez. Ele foi enganado. Os outros 11 não foram. Eles não podiam ser, porque eram os escolhidos. Assim, quando Judas partiu e traiu o Senhor, seu nome foi removido do livro da vida. Apocalipse 22, verso 19. Agora, estou certo de que você notou que aqueles cujos nomes estavam no livro da vida era parte da ordem religiosa daquele dia, que concentrava-se em torno do verdadeiro Deus e da adoração dele, embora não adorasse de acordo com a verdade, a palavra. Assim como Judas, eles não foram até o fim. Veja como Judas foi escolhido por Deus. Ele foi instruído na verdade. Ele participou do conhecimento de mistérios.
Ele teve o ministério de poder concedido a ele, curou os enfermos e expulsou demônios em nome de Jesus. Porém, quando chegou a hora decisiva, ele vendeu-se por ouro e poder político. Ele não subiu ao Pentecoste para receber o Espírito Santo. Ele foi privado do Espírito. Não se engane acerca disto. Uma pessoa que é verdadeiramente batizada pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, recebendo a plenitude do Espírito, estará completamente na palavra. Esta é a evidência de ser batizado com o Espírito Santo. Judas falhou. Multidões falham exatamente aí. E quando falham em continuar nessa palavra, seus nomes são tirados do livro da vida. Para esclarecer melhor esta remoção de nome do livro da vida, devemos estender nossos pensamentos a Israel nos dias de Moisés. Êxodo capítulo 32, do verso 30 ao 34. E aconteceu no dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vós pecastes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor. Porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te do teu livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. É mais do que evidente que nomes têm sido e serão removidos do livro da vida, até que o tempo não mais exista. Nesta situação em particular, foi por causa da idolatria. Assim como quando Dan e Efraim perderam seus direitos, como tribos por adorarem os bezerros de ouro. Todos os que adoraram os ídolos tiveram seus nomes removidos do livro da vida. Quando Israel rejeitou a liderança de Deus na coluna de fogo e voltou-se para adorar os bezerros de ouro, seus nomes foram removidos do livro da vida. Êxodo capítulo 32, verso 33. Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Se este voltar-se aos ídolos requer a pena de remoção de nomes do livro da vida, então, muito certamente, a rejeição de Israel a Jesus Cristo como Messias requereria uma pena igualmente severa. Isto é exatamente assim. O Salmo 69, que apresenta a humilhação de Jesus, diz nos versículos 21 e 28, Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Torne-se a sua mesa diante deles em laço, e para a sua inteira recompensa em ruína. Escureça-lhes os olhos para que não vejam, e faze com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação, prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas, pois persegue a quem afligiste, e conversam sobre a dor daqueles a quem feriste. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles, e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro da vida, e não sejam escritos com os justos. Quando os judeus rejeitaram Jesus, Deus voltou-se literalmente deles para os gentios. Atos 13, 46 ao 48. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas, visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios.
porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Isto não sugere que não restarão mais nomes das tribos de Israel no livro da vida, porque muitos destes, mas não multidões, através do princípio da eleição estarão na era da igreja gentia e entrarão no corpo de Jesus Cristo, mostrando que seus nomes de fato permaneceram no livro da vida. Também, como mostraremos de acordo com o 5º selo, multidões de judeus martirizados receberão do Senhor vestes brancas e vida eterna. Também os 144.000 serão selados na sua vinda, provando que seus nomes tampouco foram removidos. Porém, é como bem exatamente descreve o Salmo 69, que são os iníquos ou os injustos rejeitadores de Cristo e os destruidores do seu povo, cujos nomes serão removidos. Como Israel, o povo eleito de Deus, na sua maioria perdeu seus direitos no livro da vida por rejeitar Jesus, assim a maioria da igreja gentia entrará também em condenação, com a consequente remoção de seus nomes do livro da vida, por rejeitar a palavra, e entrando assim no movimento ecumênico mundial, que é a imagem erigida à besta.